Boa tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Segunda-feira repleta de notícias, minha gente, inclusive com a primeira rodada, né, do Campeonato Maranhense de Futebol. Lógico que a gente vai repercutir isso. E olha, muita reclamação, viu? Vou logo falando para vocês que as reclamações, ao menos nas imagens que a gente viu, elas são pertinentes. E eu vou colocar todas as imagens para vocês avaliarem, analisarem aqui, né, se você concorda ou não, mas a arbitragem mais apareceu nessa primeira rodada do que os próprios atletas. E quando isso acontece, é péssimo sinal, logo na primeira rodada do campeonato estadual, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque eu já vou começar falando de pré-carnaval e carnaval, porque os preparativos para essa festa, que é muito requisitada pelo maranhense e pelo brasileiro, está pertinho de começar. Reportagem Caroline Oliveira. Preparativos para o pré-carnaval e carnaval 2026 estão a todo vapor, com a presença de grandes atrações nacionais pela diversidade de circuitos e pelo impacto positivo na cultura, no turismo e na economia no Maranhão. O pré-carnaval, na verdade, já começou, a gente já está aqui na Madre Deus, onde domingo vamos ter o terceiro grito de carnaval, mas além disso, dia 18 está chegando, que é a grande abertura, com grandes nomes nacionais lá no circuito Vem Pro Mar. A gente vai iniciar com o grande nome nacional do axé, o nosso querido Belmarx, depois Léo Foguete. Já no próximo domingo a gente vai curtir a nossa querida rainha Ivete Sangalo e outros grandes nomes, assim como depois nas próximas programações. Em 2025, a festa contou com Ivete Sangalo no dia 7 de fevereiro e somente nesse dia, cerca de 600 mil pessoas acompanharam o trio da musa do axé ao longo da Avenida Litorânea. Já a Anitta levou 550 mil foliões para o circuito Vem Pro Mar no sábado de carnaval do ano passado. Os dados são da Polícia Militar do Maranhão e para este ano a expectativa é superar a média de público. A gente está com uma expectativa muito grande, muita gente vindo de fora para participar, movimentação hoteleira, movimentação econômica, todo mundo, tudo aquecido para a gente curtir esse grande pré-carnaval do Maranhão, que está apenas começando, toda a estrutura lá na litorânea está sendo preparada, assim como o circuito Vem para o Centro, que vai acontecer todos os sábados até o carnaval, também tudo organizado para a gente receber todo mundo e curtir essa folia aqui no estado do Maranhão. Além de Ivete Sangalo, já estão confirmados para este pré-carnaval 2026 os nomes de Belmarx, Léo Foguete, Xande Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho Lima e Henry Freitas. Eu já tô pronta, hein? Meu nome é pronto para a festa do carnaval. Ah, minha gente, promete. Esse ano promete realmente. Mas olha, mudando de assunto, a PRF resgatou um casal que foi sequestrado por criminosos armados na BR-135 em São Luís. As vítimas foram levadas para um matagal. Reportagem de Daniel Amorim. A Polícia Rodoviária Federal resgatou nesse fim de semana um casal que havia sido sequestrado por 3 indivíduos armados nas imediações do quilômetro 12 da BR-135 aqui em São Luís. As vítimas, os dois com 23 anos de idade, eles haviam acabado de sair de um restaurante às margens da rodovia quando foram surpreendidos pelos indivíduos armados, 2 deles inclusive portando armas de calibre 38. Após render o casal, os criminosos obrigaram as vítimas a seguirem com eles até um matagal que tinha próximo e aí, sob a mira de armas, os criminosos exigiram que eles desbloqueassem os celulares, acessassem os aplicativos bancários e realizassem transferências. Essa foi uma condição dada para a libertação do casal de jovens. Graças à ação rápida da PRF, nenhuma transferência chegou a ser realizada pelas vítimas. Por volta da 1h30 da tarde, um primo do rapaz sequestrado, que acompanhava a movimentação do veículo pelo GPS, acionou a Polícia Rodoviária Federal, informando que o casal havia acabado de ser levado para uma área de mata por indivíduos armados.
E aí, com a localização repassada pela testemunha, equipes da PRF se deslocaram para o local de forma imediata, uma região de matagal de difícil acesso, próximo ao local onde eles foram abordados. E aí, ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram a caminhonete das vítimas com 3 indivíduos nos bancos dianteiros. No momento em que receberam a voz de prisão, 2 dos envolvidos fugiram em direção à mata fechada. Um deles foi capturado. Esse que foi capturado completou 18 anos de idade em novembro do último ano e foi preso e encaminhado às forças policiais. Essas então são as informações. Eu volto ao estúdio com você. Ainda bem que a PRF agiu rápido, né? E o primo de uma das vítimas que conseguiu através aí do aplicativo, aquele de busca, e aí já fica essa dica para você de casa, deixa ligado esse aplicativo de busca do seu telefone, e não só para um caso como esse, porque São Luís, olha, tinha muito tempo que eu não noticiava sequestro nessas circunstâncias principalmente, né? Porque a gente vem observando muitas situações com motoristas de app, mas um casal saindo de algum lugar, isso tem tempo que eu não escuto e não noticio. Então, toda atenção, né, se faz necessária, uma delas é essa, e usar a tecnologia no nosso favor, né? Já que os bandidos se utilizam de todos os meios, a gente também tem que se utilizar de todos os meios necessários. Um deles é esse, o buscar, né? E deixar a senha com alguém da sua confiança, compartilhar. Eu, por exemplo, sempre deixo, né, compartilhado ali, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Além de sequestro, pode ter aí o seu telefone furtado, é mais fácil de localizar, né? Não só bloquear o telefone, mas também localizar o seu bem, ou quem sabe até você. Terrível essa situação. Terrível também é a situação das crianças, né? Ainda pior, porque elas continuam desaparecidas lá em Bacabal. Infelizmente, a gente começa mais uma semana, né, porque completou uma semana ontem e a gente entra na segunda semana de busca das crianças em Bacabal. Eram 3 crianças desaparecidas, vocês se recordam disso? Uma foi localizada no 4º dia de busca e as buscas continuam aí das 2 crianças menores, de 3 anos e de 4 anos de idade. Vamos acompanhar a reportagem. É uma área muito extensa de matagal, onde há vegetação diversas, vegetação mais aberta, mais fechada, né? O terreno, a área mais íngreme, né? Com aclives, declives, e todas essas adversidades do terreno acabam que dificultando nossas buscas, como vegetação espinhosa, animais peçonhentos na região, e por isso que a gente conta com o apoio da comunidade nativa, certo? Aqui do povoado, onde contam com a presença de alguns mateiros, caçadores, pescadores, que têm um conhecimento mais aprofundado aqui da região e que acabam guiando nossos passos, pois de inicial a gente chegou até ter policiais com dificuldades, né, de adentrar o terreno por conta dessas adversidades. Mas a gente já observa que as tropas, né, bem como as pessoas que aqui estão, já estão mais familiarizadas aqui com o ambiente. Neste domingo, dia 11 de janeiro, as buscas por Michael e Isabelle chegaram ao seu 8º dia. E mesmo diante de toda a varredura na região e do raio alcançado pelas equipes, a força-tarefa que desde o último dia 4, quando informada do desaparecimento deu início às buscas, ainda não conseguiu encontrar as 2 crianças que restam. Sim, com certeza. A gente recebeu informação por volta das 19 horas, né, dando conta das crianças desaparecidas, 3 crianças que haviam se perdido. Até então iniciaram nossas buscas. Viemos até a comunidade, colhemos informações com pessoas, parentes, acionamos, né, as autoridades competentes, né, Coronel Túlio, através dele, ele foi acionado como comandante-geral da instituição, secretário de segurança, que dispôs de um total apoio aqui para essas buscas, né? Hoje você observa que contamos com o apoio da Força Estadual de Segurança, equipes dos bombeiros, né? Equipes do Canil, BP Choque, agora o Exército. Então, assim, todas essas tropas que estão chegando estão somando forças, né, para nossos trabalhos que estão sendo realizados. A gente consegue abranger uma maior área, né? A gente consegue ampliar nossas buscas, aumentando assim, né, as oportunidades da gente poder encontrar essas crianças com vidas.
Olha, ontem à noite, né, um rapaz que mora com um carroceiro que localizou um dos meninos foi levado para a delegacia. Depois de algumas coisas esclarecidas, ele foi novamente liberado. Não foi dada maiores informações a respeito, né, dessa situação dele ter sido levado para a delegacia. O que, né, causa espanto é que é muita gente trabalhando, muita gente buscando, com alta tecnologia, é bom que se diga, né, com alta tecnologia, buscando há 9 dias tentar localizar essas crianças aí nessa área, e toda a área foi mapeada. Existe um aplicativo que foi instalado, inclusive, nos celulares das pessoas que estão lá como voluntários, para poder mapear melhor ainda essa área. Então, tudo vem sendo feito realmente da melhor forma possível. Cães farejadores, equipamento, o exército está dentro da mata, mas me chama muita atenção tudo isso, gente. São 9 dias, né, de 2 crianças que não são localizadas. A gente espera que elas sejam localizadas, inclusive, né, bem, com vida. Isso está mexendo, acho que, com o emocional de muita gente. O meu, sinceramente, eu não vejo a hora da gente poder noticiar. Mas é importante, né, que a gente pare de compartilhar não só fake, mas também somente a notícia. Eu acho que a gente precisa focar. Coloca a imagem, por favor, John, na imagem dessas crianças, né, no rostinho delas, porque caso elas não estejam na mata, porque nada foi descartado. Essas crianças podem estar em qualquer lugar, podem estar em posse de muita, né, na mão, inclusive, de, não sei, sequestradores, né, talvez. A gente não sabe. Então, olhem a imagem e compartilhem a imagem dessas crianças, porque caso você olhe, né, 2 crianças, são 2 crianças lindas, diga-se de passagem, né? Aí podem inclusive estar afastadas uma das outras, mas você identificar, na mesma hora entre em contato com as autoridades. Está toda a polícia buscando essas crianças, né? Eu espero realmente que elas sejam encontradas com vida. Eu já estou na esperança, inclusive, de que elas não estejam nessa mata, né? Porque 9 dias na mata, a gente viu, né, o Cauã, que foi resgatado com 4 dias, a situação que ele saiu dessa mata. Então, tá aí a foto das crianças. Se você tiver alguma informação, a Prefeitura de Bacabal, inclusive, já se manifestou em dar até recompensa por informações precisas em relação, mas tenho certeza que ninguém vai dar uma informação por conta somente, né, ou por conta de uma recompensa. Eu acho que principal é localizar essas crianças e localizar com vida o quanto antes, né? Imagina a aflição dessa mãe, dessa família, que essas crianças aí, tendo essas crianças desaparecidas. Então, continua a busca das 2 crianças, né? Eram 3, agora somente 2 estão desaparecidas, e 2 aí que o próprio prefeito e todas as autoridades já disseram que não vai parar as buscas enquanto não localizarem essas crianças. Vamos aguardar aí, e eu espero que muito em breve a gente traga notícias, né, boas, positivas em relação a esse caso lá da cidade de Bacabal. E estamos aí no mês de janeiro, mês de férias, né, onde muitas pessoas aproveitam esse mês para passear, e tem gente dentro da cidade que não conhece a sua cidade. Tampouco os museus de São Luís, que se tornam uma ótima opção de lazer para famílias e visitantes. A Casa de Inhozinho e o Museu do Reggae estão em exposição e portas abertas ao público. Durante o período das férias, São Luís tem diversas opções de lazer para os ludovicenses e também para os turistas que estão na capital maranhense. No centro histórico, são vários os espaços que apresentam elementos históricos e culturais do Maranhão, como o Museu Casa de Inhozinho, localizado na Rua Portugal. O acervo do equipamento público inclui peças indígenas, utensílios de pesca, carros de bois, teares de rede, vasos de cerâmica, toalhas de buriti e bonecos populares, entre outros itens. Nada mais justo que essa valorização para essa produção que até então está em processo de desuso, processo de extinção. Vamos fazer essa valorização para que turistas e os próprios maranhenses conheçam sua própria produção cultural e sua identidade.
O reggae é um elemento cultural que ajuda a formar a maneira de ser do povo maranhense. Sua cadeia produtiva sustenta milhares de famílias no Maranhão. E na Jamaica brasileira existe o Museu do Reggae, importante espaço para manter a identidade cultural das pessoas que curtem esse ritmo musical. O Museu do Reggae, instalado em São Luís, é o único equipamento público voltado para esse gênero musical situado fora da Jamaica, onde estão as origens do reggae. O museu conta com 5 espaços, a Sala dos Imortais, além de 4 homenagens a clubes tradicionais de reggae em São Luís: Pop Som, Toque de Amor, União do BF e Espaço Aberto. Natural de Belém do Pará, o geógrafo Luiz Sadek veio para a capital maranhense de férias com a família e não perdeu a oportunidade de conhecer o espaço dedicado ao reggae. A gente veio passear aqui no Museu do Reggae porque a gente acha que a cultura do reggae no Maranhão é muito forte, é uma cultura de protesto, é uma cultura espiritual, então é uma coisa que nos agrada. A gente pensa sempre nessa estrutura de poder que a gente tem e como a gente tem uma voz, né, uma música, uma dança, uma cultura que se contrapõe a isso, que enfrenta isso. Então acho que o reggae ele tem essa vigorosidade, essa raiz que é muito importante para o povo maranhense e também para o povo paraense. O Museu do Reggae fica na Rua da Estrela e oferece ao público um vasto material sobre a cultura reggae. Nas várias salas de exposição existem relíquias, como a guitarra usada há mais de 30 anos no primeiro show da Tribo de Jah, grupo pioneiro do reggae no Maranhão. Uma excelente opção realmente para as férias, né? É um resgate à nossa cultura, às nossas raízes. E se você está recebendo alguém de fora, já aproveita essa sugestão também de passeio nos nossos museus, né? Eu vou para um rápido intervalo, é bem rapidinho, volto já falando da primeira rodada do Campeonato Maranhense de Futebol. Segura aí. Voltamos, minha gente, voltamos. E olha, tem muita gente. Eu recebi muitas mensagens, muitas sobre Campeonato Maranhense de Futebol. Sexta-feira a expectativa era para o retorno do futebol, afinal de contas, todo mundo esperando já Brasileirão, aquela ansiedade enorme. Aí o Maranhense já é aquela, né, aquela pérola que inicia o ano realmente. E aí, quando foi no sábado, logo com a primeira partida, Imperatriz e Sampaio Corrêa, lá no Frei Epifânio, eu recebi, assim, acho que logo durante o primeiro tempo, né, umas 50 mensagens, isso no Instagram, por conta desse resultado, logo abrindo o placar muito rápido, né? Aliás, os times fizeram isso, todos eles, né? O placar foi aberto rapidamente, mas vamos ver primeiro Imperatriz Sampaio Corrêa. Eric Carral para a cobrança, expectativa aqui no Frei Epifânio. Vai caprichar de perna esquerda para a torcida do Sampaio. Bola batida pro gol do Sampaio. Eric Carral. Olha o Lobó. Entregou na área para o Mateusão, passou pelo primeiro, entregou pro Testinha, vai levantar, bola passou, quem domina é Guilherme, capote na linha de fundo, cruzou, quem sabe o gol, olha a cabeçada, pro gol do Imperatriz, Patuta, camisa de número 22. Vou falar com a gente aí sobre essa estreia. Uma estreia sempre complicada, é mais um clássico, né, Patuta? O time queria realmente a vitória, né? Começar com o pé direito, mas não conseguiu. Mas o empate também não é tanto ruim. Boa noite, ACTV. Boa noite. Infelizmente a gente não conseguiu sair com um resultado positivo, né? A gente sabe que a estreia é um pouco complicado, né? A gente pegou uma equipe qualificada. A gente se preparou bem. Infelizmente a gente também não trabalhou no campo, né? Não teve a oportunidade de trabalhar muito no campo. Querendo ou não, tem muitos jogadores novos, né? Poucos que estão no ano passado são mais acostumados no campo, então a gente não pôde sentir muito o campo. A gente treinou praticamente uma vez no campo, né? A gente demorou a pegar o ritmo do jogo. Foi um começo complicado, né? A gente acabou levando um gol já num 1 minuto, acho que 2 minutos. É um começo que acaba
conturbando um pouco a nossa equipe, então a gente pôde reagir, pôde melhorar no jogo. Infelizmente a gente tentou e não conseguiu reverter o resultado. Eu vou começar parabenizando o torcedor cavalino, né, que compareceu. Mais de 6 mil ingressos vendidos, não tive a confirmação de quantos presentes, mas em média, eu acredito, vamos aguardar, né, a confirmação. Eu já pedi aí para a assessoria que ficou de buscar essas informações, esses dados. Os dados estão bem estranhos, viu, esse ano, gente, inclusive. As súmulas nunca saíram. Estava aguardando até ainda pouco, né, 11 e pouca, eu ainda chequei novamente, as súmulas não estavam ainda, e aí a gente acaba buscando informações e não conseguindo passar elas com exatidão, e eu não suporto passar nada errado. Porém, com certeza, em relação a público, mais de 4 mil pessoas no Frei Epifânio. Em relação à partida, dois times muito equilibrados, né? Tanto Sampaio Corrêa quanto Imperatriz, buscando realmente o resultado. Sampaio conseguiu. Eric Carral, né, destaque no Sampaio Corrêa, não só pelo gol, mas também pela partida que o atleta fez. Gostei muito da apresentação do Carral nessa partida, volta para marcar, que é muito difícil. A gente vê que o atacante normalmente hoje em dia não gosta muito de retornar para marcar, mas ele volta, corre, tem muita velocidade. E o Imperatriz é que é indo um pouco lento, o time de estreia, fazendo uma transição um pouco mais devagar, né? Mas mesmo assim conseguiu o empate, né? O empate que, diga-se de passagem, né, ruim para o Cavalo de Aço, que joga em casa. Já para o Sampaio Corrêa, excelente resultado esse. Jogando fora de casa, competição curta. E quando eu estou falando competição curta, nós já temos a segunda rodada agora na quarta-feira. Então é curta mesmo, são somente 11 datas que nós temos aí para o Campeonato Maranhense de Futebol. E vai ser tudo muito corrido. E está aí Sampaio Corrêa Imperatriz. Nada a falar em relação a essa arbitragem. Daqui a pouquinho eu falo de arbitragem, porque Maranhão e Motoclube ficaram também no empate. Mas presta bem atenção nos gols, tanto de Maranhão e Motoclube. Solta. Mais recuado, essa bola lá na defesa. Já ultrapassa a linha divisória. Vem o Maranhão pela direita, vem o lançamento, vem o cruzamento, a bola cruzada vai entrando! Carimbou! Gol! É do Mac! Joelson! É o Pio que vai para a cobrança. Quase do meio do campo, ele pegou essa distância. Carimbou! Gol! É do Moto! Jean! Pio cobra a falta! Aí o bate-rebate, a bola sobra para ele. Homem, vai cobrança, ele levanta essa bola na área! Carimbou! Parou! O bandeirinha deu o gol, mas o árbitro não deu o gol. Rebote do time do Moto. Vem o contra-ataque para Jefinho. Ele contra 3, ele tenta chutar por cima do goleiro. Vai marcar um golaço, vai marcar. A bola no travessão! Espetacular, Dario! Seria espetacular. Olha o Mac. Agora chegou. Vai marcar o gol. Vagalume bateu! Espalma, Renan! 1-1, mas olha, não saiu um gol que poderia ir, né, ao menos ser, quem sabe, um dos gols Puskás, né, porque realmente seria lindo. Eu pensei que a bola ia entrar, né, o goleiro Jean, ele tem o hábito realmente de ficar adiantado, é dele, né, de ficar à frente do gol. E aí, observando isso,
O atleta tentou, mas foi na trave. Cadê o lance aí? Olha, solta aí pra gente o lance, olha só. Olha bem isso. Se não dá vontade da gente ajudar para poder marcar esse gol. Nada contra o Jean, pelo contrário, eu tenho um carinho enorme pelo Jean, mas que seria um golaço, minha gente. Seria bonito, hein? Seria bonito. Agora vamos falar da partida, né? Porque Maranhão Atlético Clube e Motoclube entraram em campo e eu falei isso na sexta-feira. É um clássico. É lógico que o Maranhão Atlético Clube, não só por estar numa Série C e o Moto estar na Série D, começou o trabalho bem antes de todo mundo. Tem um time mais encaixado, permanece o mesmo treinador. Isso fez com que, né, muita gente dissesse e falasse aí que o Maranhão teria, né, uma vantagem. Mas eu avisei na sexta-feira. É clássico, clássico é clássico. Clássico não se joga, se vence. Clássico não é de brincadeira e camisa pesa. Então, apesar das dificuldades do Motoclube, que são inúmeras, e a gente observa na partida, inclusive faltando aí parte física ser alinhada, muita coisa técnica ser alinhada, né? Eu acho que foi uma partida bem equilibrada realmente. E talvez tinha gente que não esperasse esse placar de 1-1. Agora, falando de arbitragem, eu observando os dois lances, para mim todos os dois estão impedidos. O Maranhão Atlético Clube reclamou do gol, né, que levou, lógico, tem que reclamar do gol que levou, não vai falar que o seu gol está impedido, mas eu acredito que a reclamação aí é pertinente de ambos os lados. E aí entra, né, aquela enorme interrogação, que a gente já começa na primeira rodada com problemas na arbitragem, né? E aí sem transmissão oficial. Com todo respeito ao trabalho do Gil Porto, que faz um excelente trabalho pelo Planeta Esportivo. Imagina só se ele não fizesse, não tinha transmissão, né? Mas tem que haver uma transmissão oficial e tem também que estar posicionada no centro do campo, quem sabe até um VAR. Porque se a gente está tendo recorrentes problemas na arbitragem, tem que ser feito muita coisa, inclusive reciclagem dessa arbitragem. Passamos um ano inteiro. E aí a gente vai voltar ao começo do ano, logo na primeira rodada, reclamando novamente de arbitragem. A arbitragem, quando ela aparece, significa que não foi boa, porque o árbitro, né, precisa passar desapercebido no jogo. Ele não é peça, né, de fundamental, que eu digo no sentido de ser o artista tem que ser os jogadores, né? E eu sou contra essa coisa, não, porque o árbitro precisa aparecer. Se ele apareceu, infelizmente, não vai ser positivamente. E aparece já negativamente nessa partida, num clássico, né, que é o Maremoto, que termina no 1-1. Eu fico feliz de ter terminado no empate. Ao menos não sai ninguém prejudicado, porque os dois gols tá nítido, né? Do impedimento, tá nítido do impedimento de ambos os lados. Há muita reclamação, inclusive na cidade de Tuntum, e eu vou começar agora falando do jogo em si, né, de Luminense, que venceu o Tuntum jogando lá no Rafael Seabra, na casa do Tuntum, mas também tem aí reclamações, mas vamos ver como foi. Solta aí para mim. Chegando Pedro Guilherme contra a Batata na marcação. Do outro lado, bola alçada na área. É gol! Gol! Ó, o Luminense vai entrar na área, vai sair o goleiro, ele assinala pênalti. Bismarck tomou boa distância, pé direito, é gol. Fez uma paradinha e bateu no ângulo. Gol do Luminense. Quero agradecer a Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, fizemos uma boa pré-temporada e um bom começo do campeonato. Agora é manter os pés no chão, né? Trabalhar bem, descansar o guerreiro que precisa, para que na próxima partida nós possamos concluir com mais uma vitória em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né?
pela oportunidade que o clube cedeu para todos nós jogadores. Todos nós estamos muito felizes diante de uma bem pré-temporada que a gente fizemos. Então agora que começou, primeira partida, 3 pontos garantidos fora de casa. É muito importante essa união do grupo, né? Então agora que começou, nós temos que manter o pezinho no chão e continuar firme e forte nessa caminhada. Tá aí, vitória, né, para os donos da casa. E aí vem uma nota de repúdio do Tum Tum Esporte Clube, né, que fez aí uma postagem nas suas redes sociais, vem a público, eu vou fazer a leitura na íntegra da nota, tá bom? O Tum Tum Esporte Clube vem a público manifestar o seu mais veemente repúdio à atuação da arbitragem no jogo realizado ontem, válido pela rodada de abertura do Campeonato Maranhense de Futebol entre Tum Tum e Luminense. A condução da partida foi marcada por erros graves e inaceitáveis, que interferiram diretamente no resultado do jogo e prejudicaram de forma evidente a equipe da casa. O primeiro erro ocorreu quando o árbitro deixou de validar o gol legítimo do zagueiro Magalhães, assinalado impedimento inexistente. Tem imagens aí, né, para a gente colocar. As imagens comprovam claramente que não houve irregularidade no lance, tratando-se de um gol legal que foi injustamente anulado. O segundo erro, ainda mais grave, deu-se no lance que originou o segundo gol da equipe do Luminense. O jogador adversário tocou a bola com a mão antes do pênalti a ser marcado. Mesmo diante da irregularidade, o árbitro permitiu a continuidade da jogada e posteriormente assinalou a penalidade máxima convertida em gol, validando um lance manifestamente ilegal. Somam-se a esses fatos as sucessivas faltas graves cometidas pelo volante Pedro Maia, da equipe do Luminense, que realizou ao menos 3 infrações duras e sequenciadas dignas de cartão amarelo, o qual chegou a ser aplicado. Porém, diante da reincidência e da gravidade das ações, o atleta poderia facilmente ter recebido o cartão vermelho e ainda assim o jogador seguiu cometendo faltas graves sem que a arbitragem adotasse as medidas disciplinares cabíveis. O Tum Tum Esporte Clube repudia veementemente a atuação da arbitragem e solicita providências urgentes à Federação Maranhense de Futebol para que os árbitros responsáveis sejam devidamente avaliados e punidos, bem como para que haja mais rigor, critério e responsabilidade nas escalas e atuações da arbitragem ao longo do Campeonato Maranhense, uma vez que o nosso clube vem sendo reiteradamente prejudicado nos últimos anos. Está aí o Tum Tum, né, que falou sobre essas irregularidades. Então, tivemos a reclamação expressa do Maranhão Atlético Clube e tivemos a reclamação dos bastidores dos motenses, né, que reagiram automaticamente aí nas redes sociais do Maranhão Atlético Clube e também do Tum Tum. Em relação ao Moto, o Moto não postou nenhuma nota, ao menos até o momento, não postou nenhuma nota sobre, né, das situações de arbitragem. Mas o Moto anda postando tão pouco, minha gente, que eu vou dizer uma coisa para vocês que me chamou muita atenção. O Moto sequer postou nas suas redes sociais a escalação. Tá faltando alguém para fazer uma arte, será? Lá para o Motoclube? Né? Me preocupou um pouco em relação a isso. Pode mandar para a gente que a gente faz, tá bom? Eu vou fazer, eu faço de brinde. Porque não é possível, né, que um time da grandeza do Motoclube não consegue fazer, né, uma artezinha e colocar nas redes sociais a escalação. Tá difícil, hein? Tá difícil. E o IAP, né, que venceu o ITZ no Ionzinho Santos. Vitória do IAP. A gente tem aí o lance de gol, o placar de 1-0, né? Sabe aquela partida assim, ganhei 1-0, tá bom, e foi mandando, né? Tá bom demais, 3 pontos, é isso que eu quero. E é isso mesmo, né? E após o jogo, né, o capitão Eloy e o técnico Wallace Lemos avaliaram, né, o desempenho da equipe. A partida é muito difícil. Acredito que complicamos a partida, né? Tivemos a possibilidade, principalmente no primeiro tempo, de termos melhor sorte, né? E competência também no último terço ofensivo para poder finalizar algumas situações importantes de gol. Mas é um campeonato tiro curto, onde que o principal objetivo é
vencer as partidas, né? E a gente sabe que pela dificuldade que foi imposta hoje, é a primeira final que nós disputamos. E agora é organizar a molecada, né, recuperá-los para que a gente possa quarta-feira já enfrentar um novo embate, né, uma nova dificuldade. E passo a passo a gente vai evoluindo dentro da competição. Importante evoluir com vitória, né, a molecada está de parabéns pela entrega, pela competência, né, de se vencer um jogo. E é isso, vamos, né, elevar cada vez mais o nosso grau de competitividade para que a gente possa ter uma competição importante e no final dessa primeira fase a gente está classificado para a sequência da competição. Olha, esse primeiro momento, né, é a gente recuperar os nossos atletas para que eles possam estar todos aptos e em condições de poder performar bem, né, contra o Sampaio. Mas agora vamos, né, comemorar hoje, né, mas amanhã já estamos novamente aí dentro da competição, pensando nessa segunda partida para que a gente possa tirar o melhor proveito possível aí da partida e, consequentemente, vencermos mais um próximo jogo. Então, a partida hoje, a nossa estreia, a gente sabia que ia ter o nervosismo da estreia, a equipe como TV também bem organizada. Foi uma grande partida, serviu para a gente movimentar já, valendo os 3 pontos. Importante demais iniciar essa trajetória vencendo. Subimos um degrau, agora tem mais 6, temos um jogo importantíssimo com o Sampaio Corrêa. Agora é descansar, reunir forças, corrigir o que erramos hoje na partida. E o mais importante, iniciar com o pontapé, iniciar vencendo e agora é dar sequência para que a próxima rodada a gente volte a pontuar. Porque a gente sabe que como são finais, cada ponto é importante para lá na frente a gente poder classificar para as semifinais. Tá aí, Eloy e o Wallace Lemos falaram tudo, né? O importante é esse ponto aí, cada ponto é muito importante. Quarta-feira já tem segunda rodada do Campeonato Maranhense, amanhã eu falo quem entra em campo contra quem, dou mais detalhes, inclusive aí sobre a festa, né, do treinador, né? Teve treinador aniversariando e sendo aí homenageado dentro do campo também, mas amanhã, né, que eu já estourei mais do que estourado o tempo. Ó, coração, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau!